meus queridos alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Química. Hoje falaremos sobre Físico-Química, um assunto muito bacana e, aliás, um dos assuntos que mais são pedidos aí no Enem e nos principais vestibulares. Falaremos sobre equilíbrio químico, equilíbrio dinâmico. Esta super videoaula está recheada de informações e alguns exercícios muito especiais para você se dar bem aí nos vestibulares e no Enem, ok? Vamos começando então esta nossa super videoaula. Mas antes de começarmos, aquela pergunta clássica: você já se inscreveu no nosso canal Quimicando com Kaká? Ainda não? Pois inscreva-se no nosso canal e receba as atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir aqui no Instagram, @quimicando_com_kaká. E vamos iniciando então esta nossa videoaula falando sobre equilíbrio dinâmico. É isso aí, galera, vamos então falar sobre equilíbrio químico, equilíbrio dinâmico aqui nesta nossa super videoaula no canal do Quimicando com Kaká. Mais uma vez com você trazendo assuntos que com certeza serão cobrados aí nos principais vestibulares e também no Enem. Bom, para iniciar esse nosso bate-papo sobre equilíbrio químico, vamos lembrar um pouquinho do conceito de reação química. Reação química, nós temos um reagente que forma um produto. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de reagente vai diminuindo, a quantidade de produto vai aumentando. Muito lógico, muito tranquilo. Existem reações que não são reversíveis. O que quer dizer isso? Reações que começam e acabam. Você já parou para pensar que existem algumas reações, podem existir algumas reações que não acabam? Ou seja, chega num determinado momento, os produtos formados revertem, começam a formar os reagentes novamente. Essas reações são chamadas de reações reversíveis. E é justamente nestas reações reversíveis que nós vamos encontrar o estado de equilíbrio, o equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico. Por exemplo, uma reação que não é reversível. Quando nós pegamos a gasolina e reagimos com o oxigênio, produzimos gás carbônico, água e energia. É isso que possibilita que o motor dos carros funcione. Quando você queima gasolina no motor do seu carro, você produz energia e, é claro, vai produzir gás carbônico e vapor d'água que vai ser liberada para a atmosfera. Essa reação, à medida que o tempo passa, a quantidade de gasolina vai diminuindo até que ela acaba. Então, não é uma reação reversível. Aliás, se fosse reversível, seria muito bacana, né? Porque seria pegar o gás carbônico, o vapor d'água e fazer com que eles reagissem entre si e voltassem a formar gasolina. Isso resolveria problema energético mundial. Mas na vida real, isso não acontece. Agora, e quando nós temos uma reação que, num determinado momento, começa a ocorrer no sentido inverso? Aí nós temos uma reação reversível. Uma das reações reversíveis mais estudadas nesta matéria é a reação de produção da amônia, N2 mais 3H2, produzindo NH3. Como essa reação ocorre em um sistema fechado, totalmente gasosa, depois de um certo tempo as moléculas de amônia passam a reagir entre elas, voltando a produzir hidrogênio e nitrogênio. Essa reação é uma reação reversível. Vamos entender um pouquinho o conceito de equilíbrio dinâmico a partir de tudo isso que foi falado até então. Observa só comigo. Equilíbrio dinâmico, então, ocorre nas chamadas reações reversíveis, em sistema fechado.
Então o sistema fechado, que o sistema esteja fechado, né? Não permitindo a saída dos produtos formados, isso é fundamental, ok? Que o sistema seja fechado ou pelo menos limitado, não permitindo a saída dos produtos formados, ok? Nesse sistema fechado nós temos os reagentes que vão reagindo entre si, formando os produtos. À medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes vai caindo, vai diminuindo, a concentração dos produtos vai aumentando. Aqui nós temos a reação direta, tá? Onde reagentes formam produtos. Depois de um certo tempo, os produtos começam a interagir, as moléculas dos produtos começam a interagir mais fortemente umas com as outras, que afinal de contas, a concentração dos produtos acaba se elevando. E a reação começa a ocorrer inversamente. Então nós temos uma reação direta, uma reação inversa. Nós sabemos que a concentração dos reagentes é diretamente proporcional à velocidade dessa reação. Então nós temos uma velocidade da reação direta e uma velocidade da reação inversa. O que acontece aqui é o seguinte: à medida que o tempo vai passando e a concentração de reagentes vai caindo, a velocidade da reação direta vai caindo. A velocidade da reação inversa vai aumentando e nós vamos ter uma quantidade de produto crescente. Então o produto está crescendo, a velocidade da inversa está aumentando. O que vai acontecer, gente? A velocidade da direta diminui, a velocidade da inversa aumenta, vai chegar um momento em que ambas as velocidades estarão iguais. Opa! No momento em que a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa, atingimos o estado de equilíbrio. Neste momento, então, ambas as velocidades são iguais. Então, repete comigo. O que é o estado de equilíbrio? Equilíbrio dinâmico numa reação química é o momento em que a velocidade da reação direta iguala-se à velocidade da reação inversa. Então, VD igual a VI. Velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. Então, no momento em que isso aconteceu, velocidade direta igual à velocidade inversa, nós temos o estado de equilíbrio químico, que nós vamos chamar de equilíbrio dinâmico também, e eu vou explicar para você por quê, ok? Bom, quando nós vamos representar isso em um gráfico, nós podemos representar em 1, 2, 3, 4 gráficos. O primeiro gráfico vai relacionar a velocidade com o tempo. Neste ponto, nós estamos colocando o tempo em que o sistema entrou em equilíbrio dinâmico. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, a velocidade da reação direta foi descendo, a velocidade da reação inversa foi subindo, até o momento em que igualou-se a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. Aqui atingiu-se o equilíbrio químico. Então, velocidade direta igual a velocidade inversa, nós temos aqui o estado de equilíbrio, o momento em que as velocidades se igualaram. Mas estar em equilíbrio significa que a quantidade de reagentes e produtos deva também estar igual? As velocidades têm que estar iguais, mas as quantidades de reagentes e produtos têm que estar iguais? Não. Mas elas têm que ficar, a partir do momento do equilíbrio, elas têm que ficar constantes. Veja, estar constante não é a mesma coisa que estar igual. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro caso. Aqui nós estamos relacionando, vou escrever aqui também, concentração. Concentração de reagentes e produtos. Concentração de reagentes e produtos, e aqui a concentração dos reagentes e produtos. O que pode acontecer? Esse ponto que eu estou colocando aqui no gráfico é o momento em que o sistema entra em equilíbrio, ok? Então, três coisas podem acontecer. Pode ser que a reação comece, né? Consuma um pouquinho de reagente, forme um pouquinho de produto, e ela já entra em equilíbrio, ou seja, a velocidade da reação direta já se iguale à velocidade da reação inversa. Aí vai determinar
vai depender de diversos fatores reacionais naquele momento, ok? Então pode ser que a quantidade de reagentes seja consumida assim bem pouquinho, quantidade de produto formado bem pouquinho, e ela já entre em equilíbrio. Velocidade da direta e da inversa se igualem. Quando isso acontecer, a gente vai perceber que a quantidade de reagente e a quantidade de produto vai ficar constante a partir daquele ponto, tá? Porque para cada um que vier para cá, outro volta para cá ao mesmo tempo, porque as velocidades estão iguais. Então, primeiro caso, concentração de reagentes maior que a concentração de produtos no equilíbrio. Segundo caso, pode ser que a reação caminhe até a metade, consumindo metade dos reagentes. Então nós teremos a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos muito próximo, aproximadamente bem igual, né? Aproximadamente igual. Então nós teríamos aqui uma quantidade de reagentes aproximadamente igual à quantidade de produtos. Então aqui também nós temos um estado de equilíbrio, em que a partir deste ponto, vejam, a concentração de reagentes e produtos ficou constante. Num terceiro caso, pode ser que a reação caminhe quase até o final. Ela não pode chegar ao final, porque se ela chegar ao final, vai consumir todo o reagente e só vai ficar produto. Não pode. Se isso acontecer, não é uma reação reversível. Então, olha aí, a concentração dos reagentes vai caindo, 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 tá? Até quase se esgotar. A quantidade de produtos vai formando, como tem uma grande quantidade de produtos, maior que a quantidade de reagentes, e esse é o terceiro estado, a terceira situação que nós podemos ter em relação à concentração de reagentes e produtos no estado de equilíbrio. Então veja, resumindo, a velocidade da reação direta será sempre igual à velocidade da reação inversa no estado de equilíbrio. As concentrações podem ser destas três formas: concentração de reagente maior que a concentração de produtos, concentração de reagentes aproximadamente igual à concentração de produtos e concentração de reagentes menor que a concentração de produtos no momento do equilíbrio. O que vai determinar o meu equilíbrio aqui? O que vai dizer no gráfico que está em equilíbrio? Ó, esse ponto aqui, a partir do qual as concentrações não mais mudaram, ficaram constantes. Por quê? Porque macroscopicamente a gente vai olhar para a reação e a gente vai dizer, não, parou, né? Acabou, ficou constante, não está mudando mais nada. A gente tem a impressão que a reação parou, mas na realidade ela não parou. Ela continua acontecendo simultaneamente nos dois sentidos. Por isso nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Para cada um que vai, outro volta. Vai, volta, vai, volta ao mesmo tempo, ok? Então tá aí para vocês essa introdução ao conceito de equilíbrio químico, equilíbrio dinâmico. Mas vamos traduzir matematicamente agora estes três gráficos que estão aqui de concentração. Afinal de contas, nós podemos medir a concentração. E sabemos que existem dois fatores muito importantes que estão diretamente relacionados com a velocidade de uma reação: a concentração e também a pressão, se reagentes e produtos forem gasosos. Então vamos usar concentração e vamos usar pressão para traduzir tudo isso matematicamente, conhecendo Kc e Kp, as constantes de equilíbrio. Vem comigo! E não passa de mágica, né? A gente desaparece um instante e já volta com uma lousa totalmente diferente, como você pode perceber aqui, hein? Quimicando com Kaká, a magia no seu YouTube, a magia da química. Vem comigo então para a gente entender essas duas constantes. Vamos falar sobre as constantes de equilíbrio. Você certamente já ouviu falar de Kc e Kp, constante de equilíbrio em função das concentrações molares e constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Lembra
em uma das videoaulas anteriores, quando nós falamos sobre lei da velocidade? Pois é, nós vamos aplicar aqui a lei da velocidade. Lembra que nós podemos escrever a lei da velocidade em função das concentrações molares e em função das pressões parciais? Pois é, vamos aplicar isso aqui no equilíbrio químico agora para a gente ver que bonito fica essa matéria. Olha só. Aqui nós temos uma reação genérica. Aqui o A é o coeficiente, tá, do reagente A, B, coeficiente do reagente B, C, coeficiente do produto C, D, coeficiente do produto D, beleza? Então A mais B está formando C e D, velocidade direta. C mais D está formando A mais B, reação inversa. Então nós teremos isso rolando aqui num sistema fechado, ok? Então isso daqui está acontecendo num sistema fechado e nós temos o equilíbrio químico estabelecido. Chegou o momento em que a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Vamos escrever a expressão da velocidade para a reação direta. Olha aí, expressão da velocidade para a reação direta. A velocidade da reação direta é igual a constante, uma constante para a reação direta, multiplicada pela concentração de A elevado ao expoente A. Vamos supor esta reação como uma reação elementar, beleza? Então olha lá, A elevado a A vezes B elevado a B. Olha o coeficiente aqui que se transforma em expoente na lei da velocidade. Como esta reação está com todos os reagentes e produtos no estado gasoso, a gente pode fazer também em função das pressões parciais. Lembra que no estado gasoso a gente pode escrever a lei da velocidade em função das pressões parciais? Olha que bacana, gente. Então vai ficar assim, ó, velocidade da reação direta é igual a constante da reação direta, multiplicada pela pressão de A elevado a A, pressão de B elevado a B, beleza? A mesma coisa nós vamos fazer com a reação inversa. Também vai ter a sua lei da velocidade, claro, vai ficar de fora. Ela está ocorrendo tanto quanto a reação direta, né? Então ela vai ter que ter também a sua lei da velocidade. E pode ser feita em função das concentrações e das pressões. Afinal de contas, é gasoso aqui, é gasoso aqui. Beleza, galera? Bora lá então, ó. Velocidade da reação inversa é igual a constante da inversa, multiplicada pela concentração de C elevado a C, olha o expoente aqui, vezes a concentração de D elevado a D, olha o expoente aqui, certo? Podemos também escrever em função das pressões parciais, então a velocidade da inversa é igual a constante própria da reação inversa, multiplicada pela pressão de C elevado a C, vezes a pressão de D elevado a D. Beleza, maravilha, escrevemos aí as leis da velocidade da reação direta e da reação inversa. Mas e agora? Agora vamos buscar o conceito de equilíbrio. O que é o equilíbrio mesmo? É o momento em que as concentrações ficam iguais? Não! É o momento em que a velocidade direta fica igual à velocidade inversa. Isso mesmo! Então olha o que aconteceu aqui. No equilíbrio, se a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, posso escrever isso daqui, ó. KD vezes A elevado a A vezes B elevado a B é igual, olha aqui a velocidade direta, igual a KI, que multiplica C elevado a C vezes D elevado a D. Essa é a reação inversa. Veja que eu posso escrever isso em função das concentrações molares e em função das pressões parciais. Olha, aí a coisa fica muito fácil, porque eu posso estabelecer uma relação entre as duas constantes. A constante da reação direta e a constante da reação inversa. Fica assim, ó. KD em função de KI igual. Mantém C elevado a C vezes D elevado a D aqui em cima. E vem para baixo quem? A elevado a A vezes B elevado a B. Então nós estabelecemos aqui uma relação entre produtos e reagentes no momento que entrou em equilíbrio o sistema. Então, no momento que está em equilíbrio, como é que está essa relação entre produtos e reagentes na hora que estabeleceu o equilíbrio? Em relação à concentração e em relação à pressão. Olha só, essa relação ela vai receber o nome de Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações molares, que é uma relação entre a quantidade de produtos e a quantidade de reagentes no equilíbrio.
E essa relação receberá o nome de Kp, quando eu utilizar então a pressão, as pressões parciais para escrever a lei da velocidade, beleza? Então vai ficar assim, ó, KD em função de KI é igual a Kp. Kp é uma relação entre as pressões dos produtos em função das pressões dos reagentes. Então, ele vai indicar o númerozinho que apresentar, né? O valor de Kc, o valor de Kp, vai indicar uma relação entre as quantidades de produto e reagente no momento que está em equilíbrio. Olha só que associação bacana que nós vamos fazer então. Se Kc é menor que 1, o que isso está indicando? Está indicando que a quantidade de produto aqui em cima é menor que a quantidade de reagente. Então, se aqui for menor, se a quantidade de produtos for menor que a quantidade de reagentes, o valor de Kc vai ser menor que 1. Isso nos remete àquele primeiro gráfico que tínhamos feito agora há pouco. Então, entrou em equilíbrio, ficou constante com a quantidade de reagente maior que a quantidade de produto. Beleza? Se a reação caminhar até lá a sua metade, né, consumindo metade dos reagentes, ficando meio a meio reagente e produto, nós vamos ter uma concentração de produtos e reagentes aproximadamente igual. Então nós vamos ter o valor de Kc próximo de 1, beleza? Olha aí, valor de Kc próximo de 1. Então, aqui nós temos este gráfico representando o valor de Kc próximo de 1. Agora, o gráfico que talvez mais nos interesse aqui, principalmente quando falamos em produção industrial. E o objetivo é que se produza muito em uma empresa, não é? A gente pega a matéria-prima e transforme em produto. Interessa que ela entre em equilíbrio para a gente. Mas se ela entrar em equilíbrio com muito produto formado e pouco reagente sobrando, né? Olha lá, muito produto, pouco reagente, nós vamos ter um Kc maior que 1. Ou seja, quantidade de produto está bem superior à quantidade de reagentes. Então nós teremos esse gráfico representativo. Quando produtos estiverem em quantidade maior que a quantidade de reagentes, nós teremos o Kc maior que 1. Ou seja, quanto maior o valor da constante de equilíbrio, seja Kc, seja Kp, maior vai ser a quantidade de produto formado no momento que está em equilíbrio, no momento que entrou em equilíbrio. Ou seja, nós formamos muito produto, sobrou pouco reagente, mas sobrou, tem que sobrar reagente, porque senão não entra em equilíbrio, não está em equilíbrio, certo? Tem que ter todo mundo participando ali, tem que ter produto, tem que ter reagente participando do mesmo meio para que esteja em equilíbrio, ok? Belezinha, galera? Então, esta é a famosa constante de equilíbrio em função das concentrações molares e a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Vamos agora a alguns exemplos, né? Para a gente fixar bem essa matéria, vamos fazer alguns exemplos e as considerações finais sobre constante de equilíbrio para você. E no Passe de Mágica estamos de volta, falando sobre Kc e Kp, as constantes de equilíbrio que conceituamos agora há pouquinho. Algumas considerações importantes sobre a constante de equilíbrio. Lembre-se, a constante, ela surgiu a partir do quê? Das leis da velocidade da reação direta e da reação inversa, tá? As leis que nós obtemos a partir da famosa lei da ação das massas de Guldberg-Vacha. Lembra que naquela aula sobre a lei da ação das massas eu falei que estado sólido e líquido puros não entram na expressão da velocidade? Então, na expressão de Kc e de Kp também não vão entrar esses estados físicos, ou seja, eles serão constantes. Então, estado sólido e estado líquido puros não entram na expressão da constante. E é muito fácil escrever a expressão da constante. Vem comigo, olha só. Então, reagentes e produtos nos estados sólido e líquido, puros, não entram na expressão da constante. Guarda isso na cabeça, não esquece de jeito nenhum, hein? Porque senão você erra na hora de escrever a expressão da constante. Então, olha aí o primeiro exemplo. Óxido de ferro mais CO gasoso
produzindo CO2 mais ferro sólido. Gasoso, gasoso, estes vão entrar na expressão. Este não vai entrar e este também não vai entrar. Então nós teremos lá, lembra que tanto Kc quanto Kp é uma relação, produto em cima, reagente embaixo. Então nós temos aqui concentração do CO2 dividido pela concentração do CO. E nós temos a expressão de Kc, ou seja, a constante de equilíbrio em função das concentrações molares do CO2 e do CO. Kp, como ambos estão no estado gasoso, nós podemos fazer também em função das pressões parciais. Então nós teremos aqui pressão do CO2 sob a pressão do CO. Então aqui nós temos a expressão de Kp, constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Observe esse exemplo aqui de baixo. Zn sólido, opa, já sei que esse não vai entrar. 2HCl aquoso, esse entra. Por quê? Aquoso significa que está misturado em água. Líquido é a substância no estado líquido. Nesse caso ele está misturado em água, aquoso. Então dá para a gente falar de concentração molar aqui. ZnCl2 aquoso, entra também. H2 gasoso, entra também. Beleza, reúnem as condições. Vamos lá. Lembra, em cima produto, embaixo reagente. Quem que é o produto aqui? ZnCl2, então Kc. Concentração do ZnCl2 elevado a 1, né? Que aqui nós temos um só. H2 elevado a 1 também. Então o produto das concentrações dos produtos, olha aí, dividido pelo reagente. Olha o reagente, HCl elevado ao quadrado. Ó, o coeficiente aqui se transforma no expoente aqui, beleza? Agora, dá para eu escrever a expressão de Kp? Dá. Só que veja só, na expressão de Kp, o estado aquoso não entra, porque tem que ser gasoso, é pressão parcial do gás. Estado aquoso também não entra. Então o que nós vamos ter? Apenas o gasoso. Então Kp para esta reação será a pressão do H2. Então, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais será a pressão do H2, que é o único que está no estado gasoso aqui. Ok? Perceberam então? Muito fácil de montar, né? As expressões de Kc e de Kp. É só considerar isso. Produto em cima, reagente embaixo, não entra estado sólido e líquido puro. Ok? Uma segunda consideração importante é o chamado grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio representa aí o número de moléculas que se dissociaram, que reagiram até o momento que atingiu o equilíbrio, dividido pelas moléculas totais. Então ele vai representar a porcentagem que efetivamente reagiu até o momento que atingiu o equilíbrio. Eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês, na montagem de um quadro que é muito pedido nos vestibulares. Então presta bastante atenção aqui comigo, para você entender o processo. Vamos imaginar que eu tenho um recipiente e nesse recipiente que tem um volume de 2 litros, eu estou colocando N2H2 produzindo NH3. No início do processo eu coloquei 10 mols desta substância, do N2, 10 mols de H2. Como está no início, eu acabei de colocar os dois gases ali, não existe formação de produto ainda. Então aqui, ó, nós não teremos produto formado, é zero, ok? É assim que nós vamos construindo aí essa nossa tabela. O que ele está contando para a gente? Que o grau de equilíbrio aqui, ó, grau de equilíbrio do N2, ou seja, a porcentagem de N2 que efetivamente reagiu até o momento que atingiu o equilíbrio, foi de 30%. Então, quanto reagiu? 30% de 10, ok? 30% de 10 são 3 mols. Eu tenho aqui 3 mols que reagiram.
A partir deste momento, eu consigo completar o restante do meu quadro. Como? Vamos lá, olha só. Tinha 10 no início, reagiram 3 até atingir o equilíbrio. Então, no equilíbrio, eu vou ter 7 mols. Ok? 7 mols. Agora eu vou estabelecer a proporção. Perceba que para cada um mol desse, eu preciso de 3 deste para reagir ao mesmo tempo, produzindo 2 mols desse. Então, neste ponto aqui, ó, eu vou estabelecer a proporção, quanto reagiu. 1 para 3. Se ao invés de 1 reagiram 3, eu vou, na realidade, reagir aqui, ó, 1 para 3, 3 para 9 mols. Ok? Continuo fazendo esta proporção. 1 para 2, 3 para x. Quanto vai ser o x aqui? Ó, 1 para 2, 3 para 6 mols. Ok? Vejam que daria certo aqui também. 3 para 2, 9 para 6. Vai dar na mesma. Beleza? Bom, agora vamos ver o que sobrou no equilíbrio, né? 10 menos 9, 1 mol. Não tinha nada de NH3. Reagiram 6, produziram 6. Então nós temos aqui 6 mols de NH3 no equilíbrio. Perceba que do lado de cada reação está havendo consumo. Então 10 menos 3 produz 7, sobra 7. Né? 10 menos 9 sobra 1. Do lado de lá está vendo formação, então não tinha nada, formou 6, mais 6. Eu tenho 6 no final. Beleza? Agora percebam uma coisa, o que eu tenho aqui é número de mols. Ele quer descobrir o Kc desse exercício. Qual vai ser o valor do Kc aqui? Qual vai ser o valor da constante de equilíbrio? Eu tenho que tomar um cuidado muito especial pelo seguinte. O Kc é uma relação entre as concentrações molares, não apenas o número de mols. Então, concentração molar é mol por litro. Então eu tenho que ajeitar tudo isso aí para conseguir chegar ao valor. Então perceba, eu tenho 7 mols no equilíbrio de N2, 1 mol no equilíbrio de H2, 6 mols no equilíbrio de NH3, num recipiente cujo volume é de 2 litros. Então, eu vou ter que descobrir a concentração molar do N2, do H2 e do NH3. Como é que eu vou fazer isso? Quanto eu tenho do N2 no equilíbrio? 7. Quanto eu tenho do H2 no equilíbrio? 1. Quanto eu tenho do NH3 no equilíbrio? 6. Certo? O volume é de 2 litros. Então eu vou ter que dividir por 2. São 7 mols em 2 litros. 1 mol em 2 litros. 6 mols em 2 litros. Então, a concentração molar aqui será de 3,5 mol por litro. Aqui meio mol por litro. E aqui 3 mols por litro. Então essas serão as concentrações molares que agora eu posso substituir na expressão de Kc. Lembra lá, Kc, concentração molar do NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração molar do N2 elevado a 1, vezes a concentração molar do H2 elevado a 3. Agora eu substituo os valores e chego ao resultado. Bora lá, galera, olha aí, NH3, 3. Então aqui eu terei 3 elevado ao quadrado. Aqui, N2 elevado a 1. Quanto é o N2? 13,5. 3,5. Está aqui. E o H2, que vai estar aqui embaixo, olha, o H2 aqui, elevado à terceira, ó. H2 elevado a 3. O H2 eu tenho meio. Então, 3 elevado ao quadrado, dividido por 13,5 elevado a 1,
vezes 0,5 elevado à terceira. Isso vai dar aproximadamente 20. Vai dar aproximadamente 20 aí, um valor bem aproximado. 20 vai ser o valor de Kc, ou seja, teve um excelente rendimento, produziu, formou bastante produto antes de atingir o equilíbrio químico, antes de atingir o equilíbrio dinâmico, aquele momento em que a velocidade da reação direta e da reação inversa se igualaram. Beleza? Tá claro o exercício de aplicação? Lembrem-se que é muito importante que os valores jogados na expressão estejam em mol por litro, ok? Concentração molar, mol por litro, beleza? Bora então com o exercício, galera! Vamos fazer exercícios agora para a gente pegar bem o espírito da coisa, que chegou aquela hora especial de treinarmos aqui na nossa videoaula. Bora com vocês, exercícios de equilíbrio dinâmico. O odor de muitas frutas e flores deve-se à presença de ésteres voláteis. Alguns ésteres são utilizados em perfumes, doces e chicletes para substituir o aroma de algumas frutas e flores. Como exemplos, podemos citar o acetato de isopentila, que dá o odor característico da banana, e o acetato de etila, que dá o odor das rosas. Este último provém da reação entre o ácido acético e o álcool etílico, como demonstrado na reação a 100 graus Celsius, com o Kc valendo 3,8. Se as concentrações de acetato de etila e água forem dobradas em seus valores no equilíbrio, na mesma temperatura, então o valor de Kc será igual a... Pois é, galera, este exercício é muito interessante, porque ele é puramente conceitual. Você não precisa fazer nenhum cálculo nesse exercício. Você só precisa se lembrar de uma coisa. Qual o único fator que altera o valor da constante? Qual será? Quem respondeu temperatura, acertou. O único fator que altera a constante é a temperatura. Porque se qualquer outro fator alterasse a constante, ela não seria constante, né? Então, a 100 graus Celsius, se a constante é 3,8, ela vai se manter em 3,8 independente da variação de concentração que exista aí, ok? Então, eu posso variar as concentrações deste e deste. Vai haver um mecanismo determinado chamado de deslocamento de equilíbrio que vai possibilitar que essa constante se mantenha constante. Ok? Você nunca ouviu falar de deslocamento de equilíbrio? Tá certo, é assunto para a nossa próxima aula, o princípio de Le Chatelier. Então, na nossa próxima videoaula estaremos falando sobre isso. Mas neste momento que nós devemos saber, 3,8 se mantém constante enquanto a temperatura for de 100 graus Celsius. Quando alterar a temperatura, altera o valor da constante, ok? Então, a alternativa correta aqui, 3,8. Alternativa B deste exercício. Vamos com mais um exercício aí na nossa videoaula de hoje. Dada a expressão da constante de equilíbrio em termos da concentração de produtos e reagentes, a qual equação de equilíbrio químico corresponde à expressão acima? Pois é, mais um exercício bem interessante também, bem conceitual. Ele parte agora da expressão de Kc e pede para determinarmos a reação química, a equação química. Muito simples. Vamos nos lembrar que aqui em cima nós teremos os produtos, aqui embaixo nós teremos os reagentes. Então, vamos colocar aqui, ó, reagente SO2 mais O2 produzindo o SO3. Então esta será a equação que nós montamos a partir da expressão da constante. Agora vamos lá. O SO2 está elevado a 2. Então veja que o expoente na expressão da constante é o coeficiente da reação. O2 está elevado a 1.
então aqui é 1, beleza? E o SO3 está elevado a 2, então aqui é 2. Logo, a reação é esta. Dentre as alternativas, nós temos aí como resposta a letra E. Belezinha? E vamos então com o último exercício desta nossa videoaula de hoje. Põe na tela o terceiro exercício. A figura seguinte representa a quantidade de moléculas de frutose e glicose em solução aquosa a 25 graus Celsius e em equilíbrio químico, de acordo com a equação: frutose aquosa produzindo glicose aquosa. A constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para a reação é igual a... Um exercício muito interessante esse daqui, hein, galera? Olha só, para determinar o valor da constante de equilíbrio, com base aí neste desenho, em que nós temos a representação da frutose e a representação da glicose. E um dado muito importante que o exercício traz para a gente também é o volume do recipiente, que é de 3 litros. Qual a expressão da constante aqui? A constante de equilíbrio será igual à concentração da glicose sobre a concentração da frutose. Beleza? Basta então eu descobrir quantas moléculas eu tenho de cada uma. Então, observando aqui o desenho, vamos ver a glicose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 moléculas. De frutose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Está aqui, 10 moléculas de frutose. Agora eu não posso me esquecer o seguinte: tudo isso está ocupando um volume de 3 litros. Então, ó, vamos dividir por 3 aqui para chegar à concentração molar. Olha aí, dividido por 3. Aqui eu posso cancelar esse 3, não posso, gente? Porque da forma que está aqui, 1 para 1, eu posso cancelar esse 3, considerando o seguinte, ó, 12 terços, conserva o primeiro na divisão de fração, e inverte o segundo multiplicando, olha lá, 3 décimos. Então aqui eu vou ter 12 dividido por 10. Resposta 1,2 é o valor do KC para esse exercício bem simples aí. Alternativa correta, letra D. Tá aí para você então mais um exercício de equilíbrio dinâmico nessa nossa super videoaula para você. Muito bem, meus queridos alunos, a você o nosso muito obrigado mais uma vez, você que esteve conosco em mais esta super videoaula. Hoje falamos sobre equilíbrio químico, equilíbrio dinâmico. Voltaremos em breve com uma super videoaula sobre princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, só aqui no Quimicando com Kaká.